Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. E nesse vídeo vamos ver o resultado da última pintura que a gente fez. Ainda tô meio resfriado por causa disso. Vocês lembram que da última vez, quando a gente olhou, a gente tava trabalhando, a gente tinha visto que a tinta, o verniz, ela tinha enrugado em algumas partes, correto? Como vocês podem ver. E todas as partes que ela enrugou eram as camadas mais finas da tinta. E o que é que aconteceu com isso? Isso daqui a gente não vai poder deixar. Então, a gente vai ter que lixar o carro todo e refazer toda a pintura. Remover toda a tinta e recomeçar. Basicamente, a gente vai ter que recomeçar do zero. Totalmente do zero? Bem provável. Eu não sei como é que vai ficar isso, porque uma coisa que eu tenho que ver é que isso daqui não é um carro a diecast, né? Isso aqui é um carro de plástico. Tirei. Ótimo, tava querendo tirar isso mesmo. Saiu mesmo sem eu querer. Vai ficar só a haste. Só que não é um carro em diecast. Isso aqui é plástico. Então ele tem determinadas coisas que eu não posso fazer aqui para remover a tinta. Nem o verniz, como por exemplo... passar esse carro no removedor de tinta. Isso vai atacar o plástico de uma maneira tão absurda que eu não tenho nem como... como é que se diz? Eu não tenho nem como derreter a carroceria toda. Então a gente vai ter que fazer isso na lixa d'água. Vai ser bem chatinho. Algumas partes, assim, eu vou refazer todo o verniz. Quer dizer, reverniz não. O verniz eu só vou... algumas coisas eu só vou lixar por cima. Que nem eu fiz na primeira camada. Por exemplo, como eu usei verniz automotivo, algumas coisas ficariam até mais fáceis de se fazer. Outras nem tanto. Mas eu acho que eu vou ter que... assim, eu não posso repintar em partes. O verniz automotivo, ele realmente fez um grande estrago na pintura. Eu acho... e isso ainda eu tô vendo como é que eu vou trabalhar, porque algumas coisas eu vou ter que raspar por causa do acúmulo. E outras eu só vou passar a lixa mesmo. Por exemplo, aqui eu tenho que raspar para tirar alguns acúmulos de tinta. Essa vai ser a parte mais chatinha quando a gente for
repintar toda essa parte meia rachada, meia craquelada. Eu vou usar essa ferramenta aqui para arrancar a tinta. E depois eu lixo para nivelar as partes aqui internas, certo? As partes internas eu também vou ter os recessos, vou ter que fazer alguma coisa. A vida é assim, então... Não sei como é que vai ficar isso depois que eu der essa raspada. Aqui ele tá bom, eu sei que aqui vai acumular. Não tá ruim, então não vou passar. Aqui eu vou dar uma raspadinha de leve. Não posso raspar tão profundamente para não arrancar, não arranhar. Ó, acho que aqui eu fiz um arranhão profundo. Aqui a camada estava bem espessa. Provavelmente, por causa que eu passei várias camadas nele para corrigir alguns erros, mas pronto. Raspei as partes que eu acho que eram necessárias, os acúmulos e os rachados. E agora a gente vai lixar. Voltar. Na verdade, voltar para o lixamento. Eu tava gostando, eu fiquei meio chateado quando a tinta, quando o verniz começou a enrugar no carro. Porque eu tava gostando muito do resultado final, tava muito bom. Eu espero que a câmera esteja pegando.
Bem, correção de algumas partes aqui vai ser até fácil. Enrugado eu passo a eu acho quanto tempo? 13 minutos. Tenho que ficar de olho. Tudo bem que agora que eu tô com um cartão de memória, que esse celular que eu uso para gravar, ele já tinha um cartão de memória. No entanto, teoricamente, ele funcionava não funcionando. Por quê? Porque ele... Eu descobri isso depois. Que era o quê? Que ele tem duas entradas. Eu colocava o primeiro cartão de memória na entrada de cima. Na entrada de cima. Que fazia com que eu tivesse acesso ao cartão no celular, passasse coisa para ele, passasse coisas para a memória dele. Mas, por exemplo, eu não conseguia fazer com que todos os vídeos salvos, gravados, ele fosse direto para o cartão de memória. Então, no final das contas, o cartão de memória ficava mais como ficava mais como um... Eita, perdi a ideia. Ficava mais como um extra para salvar os aplicativos que estavam muito grandes. E eu tinha comprado um MP3 player
porque eu não gosto muito de usar o celular para andar escutando música na rua. Aí quando eu coloquei, aí eu tinha comprado um cartão. Como eu perdi o cartão de memória do... Erro meu, o cartão não. O cabo de carregamento do MP3 Player. Aí eu disse, vou colocar aqui no... Vou colocar aqui no celular. E as músicas e as músicas do... que tá no cartão de memória, eu uso ali, fica de boa. Só que aí vem a coisa. Eu comecei a gravar uns vídeos, aí eu coloquei na segunda entrada. Aí eu coloquei na segunda entrada. Quando eu coloco na segunda entrada, que eu vou sair gravando os vídeos, eu percebo o quê? Que todo vídeo que eu gravo, ele vai direto pro cartão de memória. Aqui, ó. Aí fica tudo resolvido. Agora eu tenho um cartão de memória de 62 GB. Para eu fazer as minhas coisas. Ou seja, aquele problema que eu tinha de ficar tendo que descarregar o celular a cada vídeo que eu tava fazendo, acabou. Então, agora, por exemplo, eu acho que se vocês... Todos os vídeos que eu gravei que não, desse carro, que não foram poucos, eu ainda não tirei do celular. Então, assim, ó, dá pra... Com esse novo cartão de memória, eu consigo fazer tudo de maneira bem despreocupada. O que pra mim é muito bom. Agora eu posso... Nossa, veja só, todos os vídeos que eu gravei desse carro já estão ocupando quase 35 GB. E eu ainda não descarreguei ele. Ó, aqui é uma boa.
Eu tô usando a lixa 320, mas eu tenho que lixar com bastante cuidado, porque senão, como isso é plástico, eu posso arrancar também parte dos detalhes que já são poucos aqui. Mas eu acho que eu terminei. Vou só conferir. O melhor jeito de conferir se tá tudo certo é passando o dedo e vendo se tá liso mesmo. Vamos lá. Aqui em cima ele tá liso. Aqui ele tem um defeitozinho. Isso daqui vai ser repintado, mas tá liso. Será que eu posso arrancar com a unha mesmo? Ou quando eu for lavar com a escova, isso aqui sai? Porque eu vou ter que fazer uma lavagem com a escova para ver o que é que vai ou não ficar. Pronto. É isso, pessoal. Essa parte do carro tá terminada. E o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai passar a camada... Eita, que eu tô horrível hoje. A gente vai passar uma camada de primer nele e depois vai começar a pintura pra ir pro fechamento. Bem, eu gostaria de agradecer a todos, dizer muito obrigado e eu espero que tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima. Pronto? Acho que tá pronto. Começou? Começou. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. E nesse vídeo, nós vamos começar a repintura desse carro, né? Já pintamos ele uma vez e agora a gente vai repintá-lo. O meu primer, ele tinha acabado. Tô usando o primer cinza escuro da Smooth 3D. Porque eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha falado que eu tinha comprado um primer da Smooth. Eu tinha comprado, foi o que era um preto e 2 cinzas. Só que o preto nunca chegou. Aí assim, eu fui, esperei um tempo, mandei um e-mail, esperei um tempo, não consegui nenhuma resposta. Deixa eu ajustar isso daqui. E eu entrei em contato com a Smooth 3D pelo WhatsApp. Aí realmente pelo WhatsApp foi tudo bem rapidinho. Aí eles, não, vamos mandar a sua encomenda, o seu primer preto. E depois assim, e a gente vai mandar um agrado. Provavelmente vai ser uma tinta. Aí eu pedi 2 primer cinza e um primer branco. Só que passou um mês e o primer não chegou. Aí eu disse, vou entrar em contato de novo com a Smooth para ver o que foi que aconteceu. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na luz. E eu entrei em contato. Novamente, muito bem atendido. E a pessoa que me atendeu disse, ó, a gente não tá encontrando a sua encomenda. Vamos reenviar para você segunda-feira. Aí eu, tá, sem problema. Mas eu acho
que o pessoal esqueceu a minha encomenda. Eu acho que eles mandaram de novo. Eu acho que eles já mandaram na segunda-feira. Mas antes da segunda eu acho que eles esqueceram a minha encomenda. Porque como não foi pelo site, é bem provável que eles tenham esquecido, porque dessa vez aparentava ser um pouco mais informal, porque como foi um erro, não estava registrado no sistema. Eu acho que eles esqueceram. Bem, a segunda foi essa segunda, então eu acho que mês que vem ele tá chegando. Ao menos eu espero que dessa vez ele chegue. Primeira camada esfumaçada, como sempre. Nesse daqui eu coloquei como eu sei que o Medium Fluidificador... Tá, deixa eu falar como ficou a mistura nesse daqui, nessa vez. Como eu fiz dessa vez? Eu cheguei, foi horrível. A mistura foi 50% de primer, o primer cinza escuro da Smooth, eu coloquei 50% de diluente, e eu coloquei 5 gotas de Medium Fluidificador da Corfix. Por quê? Isso é um ponto muito importante das 5 gotas do Medium Fluidificador. O Medium Fluidificador, ele tende a deixar a tinta um pouco mais esbranquiçada ou azulada. Como eu tô pintando ele para ele ficar exatamente assim, eu vou passar uma segunda cor metálica por cima. Eu achei interessante deixar essa cor mais esbranquiçada que o normal. Por isso a questão das 5 gotas do Medium Fluidificador.
E vocês podem ver que o primer, ele realmente tá mais clarinho, tá um pouco mais claro do que normalmente ele fica das outras vezes que a gente pintou. Como eu não sei quando vai chegar meus primers cinzas, eu vou começar a usar ele assim para eu poder usar cores mais claras. Porque assim, qual foi um... Como o... Como... Sim. Como... É diferente do... Ai! Merda! Eita, foi primer pra tudo que é lado. Tá, calma. Eu tô mais preocupado com o aerógrafo do que a sujeira no chão. Certo. Calma. Espero que eu não tenha quebrado o aerógrafo, porque eu não tenho... Até o meu aerógrafo chegar no lugar de destino, os meus novos, os meus para manutenção, esses daqui vão ter que ficar comigo o máximo de tempo possível. Vamos ver. Vamos fazer o que tem que ser feito. Depois a gente olha Pronto. Como vocês podem ver, ó, ele precisa de mais uma camada, mas eu quero olhar o aerógrafo antes. Quero ver se eu não quebrei nada nele. Vamos lá.
Bem, aparentemente o aerógrafo... Bem, o gatilho ficou meio mole. Voltou pro lugar. O gatilho tinha ficado meio solto. Mas, depois de uma chacoalhada... Agora ele tá soltando tinta direto, tá? Tá não. Fique espantado com a durabilidade desse aerógrafo pequenininho. Como eu já disse a vocês, ele foi o aerógrafo que veio com o meu mini compressor. Que até eu mandar o meu compressor pro concerto, eu tô usando ele. Quanto tempo de vídeo? 14 minutos. Aí assim, ó, é um mini compressor. E assim, tirando... como eu disse em certos vídeos, né? Tirando o problema que ele veio sem válvula, que fazia ele ser um aerógrafo de ação simples, e que depois que eu quebrei a agulha e troquei a agulha dele por uma 0.3, trocando o bico também, esse aerógrafozinho, ele tá sendo uma mão na roda para tudo. Funciona bem, o gatilho dele é bom, certo? Tudo que eu preciso nele ele faz. Vamos começar a pintura verde metálica. A pintura verde metálica, como a gente viu da última vez, ela é um pouquinho mais complicada de se trabalhar do que o metálico normal, prata, cobre. Aí eu tô passando um esfumaçado em toda a parte, sem tentar escorrer. Tô com bastante calma dessa vez. Sei quais são os problemas que isso dá. E sei quão demorado isso vai ser. É uma das aplicações de tinta mais complicadinhas metálicas que eu já vi. Não que eu tenha, assim ó, com pintura à base de água, vamos colocar assim. Mas, com aquela técnica que eu descobri da última vez, eu sei como corrigir os erros de escorrimento. Mas a ideia aqui é evitar ao máximo erros de escorrimento. Por exemplo, ó, deu uma leve escorrida aqui, que não vai atrapalhar tanto. Mas nos próximos eu tenho que prestar um pouco mais de atenção.
Então aqui, ó. Então aqui eu tô trabalhando com camadas muito mais finas do que da última vez. Porque eu digo que quando eu pintei a primeira vez com essa tinta esse carro, como eu não via o verde metálico aparecer muito, eu tava segurando muito a mão no gatilho, então me fez escorrer bastante tinta. Dessa vez, como eu sei dos problemas que essa tinta pode causar, principalmente por causa, se eu segurar demais o dedo no gatilho, eu consigo trabalhar um pouquinho melhor com ele. Pronto. Nessa quarta camada, o verde tá começando a aparecer. Pronto, vejam. Esse verde metálico, como vocês podem ver, ele tem uma transparência bem alta. Então, cobrir o carro com esse verde é bem chatinho, porque eu vou ter que ficar fazendo camadas até ele ficar no verde que eu tô procurando. Mas ele também tem uma coisa muito interessante. Por causa da cobertura, ó, tá começando a escorrer um pouquinho aqui atrás, tem que tomar mais cuidado. Como a cobertura dele é leve, se eu quisesse um meio termo esverdeado cinza, eu poderia conseguir com o que eu tenho aqui agora. Tenho que prestar mais atenção aqui atrás. Se ele escorrer mais do que isso, eu vou ter o mesmo problema da última vez. Apesar de eu ter agora uma técnica para trabalhar nisso, eu não quero ficar fazendo correção não. Então eu vou
passar por cima, por trás. Ó. Esse pra mim vai ser o problema sempre desse carro, dessa tinta. Vamos lá, passei uma camada atrás. Aqui eu tô passando com um extremo cuidado. Cadê? Quanto tempo de vídeo? 26. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. É um processo. O uso dessa tinta metálica verde é um processo mais
demorado. Mas eu acho que a pintura desse carro me ensina bastante. Me ensinou bastante desde o uso do fluido do médium fluidificador, até o uso da tinta. É um vídeo que eu vou fazer depois. Eu acho que eu falei aqui já. Mas é um vídeo que eu quero fazer depois, que ele vai se chamar Medo e Aprendizado. Eu estou preparando o roteiro dele já, mas antes de fazer esse roteiro, eu quero fazer o vídeo do verniz. Na verdade, eu já tô com o roteiro do vídeo do verniz, que era sobre tintas, que eu tava falando naqueles vídeos. E e cada parte das tintas. Eu tinha feito um sobre primer, tinha feito um sobre a própria tinta e tava faltando o do verniz. O roteiro do verniz já está pronto, já faz alguns belos meses. Eu só não parei para fazer. Eu não vou dizer que foi falta de tempo, não foi. Eu digo sinceramente que foi falta de vontade. Então, bem, vamos esperar ele passar pra gente falar o que a gente tem que falar. Ele vai passar na volta que ele tá indo, mas vamos lá, vamos falar um pouco. Então assim, ó, a minha ideia, então eu tinha o roteiro do vídeo sobre vernizes está pronto. Eu só não fiz, tava com preguiça mesmo. Não tem outra desculpa, não tem outra resposta, eu tava com preguiça e eu não fiz. Mas agora que veio a ideia de fazer esse roteiro de medo e aprendizado, bem, é a hora de eu tentar. De eu tentar não, né? De eu voltar a fazer.
Mas eu acho que vai ser um vídeo interessante esse de... medo e aprendizado. Eu tô fazendo errado. Não, na verdade não tô fazendo tão errado assim não. Mas essa deveria ser a última camada, eu vou ter que passar mais uma. Deixa eu ver. Qual seria a ideia básica do vídeo de medo e aprendizado? Posso falar um pouquinho sobre o que é que eu quero fazer? Seria principalmente o receio que um iniciante ele tem sobre fazer determinadas coisas e estragar elas por não conseguir fazer ela da maneira boa, perfeita. Porque basicamente qual é a questão que o iniciante, o principal diferencial de um iniciante para um cara que já está calejado e já sabe o que é que vai fazer quando pega uma miniatura? É principalmente a confiança de que se aquilo der errado, você muda e faz outra coisa. E nesse vídeo eu quero abordar várias coisas diferentes. Como o receio de errar, a tentativa de fazer algo inspirado em outra, o que causa frustração. Porque às vezes você vê, e é uma coisa que eu falei logo no primeiro vídeo, sobre você procurar coisinhas para testar. Se você não tem confiança de fazer alguma coisa, você pega algo para testar. E essa vai ser sempre a nossa base de aprendizado. Como eu disse há muito tempo atrás, diferente dos nossos primos ricos, os plastimodelistas, os customizadores, eles têm essa possibilidade de pegar coisas e dizer: eu vou fazer isso para testar. Um plastimodelista, e não se frustrar no assunto, certo? E não se frustrar na customização. Se um plastimodelista inventar de fazer isso, ele pode se frustrar muito. A customização e o plastimodelismo trabalham em estruturas totalmente diferentes. Se você quiser ser um customizador de carros 1.64,
ou Hot Wheels, ou qualquer coisa que for, você precisa de pouco dinheiro. Por exemplo, eu tenho uma quantidade de equipamentos considerável. Eu tenho hoje um repertório de tinta também considerável. Mas meu caso é um pouquinho diferente. Mas eu comecei com um compressorzinho pequeno. Esse aerógrafo que vocês veem eu trabalhando hoje. Certo? Comprei tudo. Comprei tudo super barato. Que na época, pra mim, ainda foi caro. Porque eu tava começando. O emprego que eu tinha não era muito bom. Pagava as minhas contas. Me dava a chance de eu sair de vez em quando. Mas não era um emprego bom. Parcelei, para vocês terem uma ideia. Quando eu comprei esse meu compressor com o meu aerógrafo, meu dinheiro era tão curto que ele saiu R$ 236 e eu parcelei em 10 vezes. Para vocês terem uma ideia como meu dinheiro era curto na época. Mas eu comprei e a partir daí eu saí melhorando as coisas um pouquinho ali, um pouquinho aqui, com calma. Paciência também, às vezes nem tanto. Hoje, se um cara quiser começar na customização, o meu canal dá a ele uma ideia inicial do que ele pode comprar. É a melhor referência? Olhe, posso dizer sinceramente, se é a melhor referência, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, é a referência feita para ele. Tudo que eu estou aprendendo, tudo que eu aprendi nesse ano, na customização, eu tive que aprender só. A grande maioria das vezes eu tive que aprender sozinho, testando, no acerto e no erro, e gastando material, e vendo que isso presta, isso não presta. Por exemplo, eu estava precisando de um mexedor de tinta. Comprei esse mexedor de tinta aqui. Mexedor foi horrível, né? Comprei esse misturador de tinta aqui. E quando eu fui tentar usar, eu percebi que isso não servia para o que eu queria. Foi baratíssimo. Paguei R$ 20 na Shopee. Mas mesmo assim, é um material que eu comprei que eu não uso. Bem simples. Se eu for ter que comprar um misturador de tinta, talvez eu vá ter que comprar um misturador de tinta da Badger, que vende no Mercado Livre a R$ 115. Hoje eu tenho conhecimento disso. E hoje, quem for ver esse vídeo, vai ver que não vale a pena comprar esse misturadorzinho de tinta.
certo? Uma coisa que eu uso pouco, mas quando eu uso é bem relevante. Esse mini aspirador de pó, certo? Paguei, eu acho que foi R$ 30 nele. Excelente. Me serve para trabalhar algumas pequenas coisas. Gosto muito dele. Agora que eu estou trabalhando com essa tinta à base de água, uma coisa que para mim se tornou essencial é esse mini secador de cabelo. Também, ó, comprei baratíssimo na Shopee, R$ 40 na época. Agora ainda deve ser R$ 40. E pra mim isso aqui é essencial agora. Tava pensando até em comprar um mais potente. Voltamos. Por causa que a bateria ficou muito baixa, o celular desligou. Mas deixa eu dar uma encerrada aqui nos comentários finais antes da gente encerrar o vídeo. Então vejam. Então eu posso hoje fazer um vídeo muito melhor de materiais iniciais, recomendando coisas melhores e recomendando coisas com uma certa praticidade muito maior. Por exemplo, hoje eu tenho certeza absoluta que para um iniciante, o melhor aerógrafo para ele se comprar seria um Wonder de 12 peças, de 13 peças, erro meu. E recomendaria isso. Por quê? Porque a coisa que o novato ele mais vai precisar é de um aerógrafo robusto que aguente toda a pressão que ele vai precisar no início do seu trabalho. E o Wonder de 12 peças, ele vem com peça sobressalente que é excelente para você novato. Então, tá muito bom. Você consegue trabalhar com isso. E eu acho que o preço dele hoje em dia, que no dia de hoje ele tá R$ 236, ele é muito bom para o que você vai fazer. Acho muito mais vantajoso hoje do que comprar um Steyla, que é uma marca muito boa, mas só vem o aerógrafo, que eu acho que dá R$ 300. R$ 300 só vem o aerógrafo. O da Wonder, o de 13 peças, ele vem o aerógrafo, 2 bicos, 2 agulhas e uma série de acessórios pequenos que é importante. Então, assim, mesmo que a qualidade do Steyla seja superior, e eu tenho que dizer isso, que o Steyla tem uma qualidade superior, pelo que todo mundo fala, nunca testei, mas eu recomendo um da Wonder, exatamente porque o que o novato vai precisar, principalmente, é de peças extra caso alguma coisa dê errado, e o aerógrafo da Wonder vem. Bem, pessoal, é isso. Gostaria de agradecer a todos, dizer um muito obrigado e eu espero que tenham gostado desse vídeo. Valeu e até a próxima.